Shalom Vraha! Hoje temos para todos vocês uma aula incrível com o nosso querido Rabino Gloiber. Hoje temos visitas aqui na ONG, nossa querida doutora Glau, Shalom. Mihael, David, Shalom Bracha. nosso querido Rabino Gloiber, meu esposo Hillel. Shalom Bracha. E hoje, assim, a gente tem perguntas que são recorrentes e perguntas muito importantes. Inclusive, uma delas é se o cristianismo é derivado do judaísmo. E hoje o Rabino Gloiber vai responder essa, entre todas as outras mais perguntas relacionadas a isso, né? Por que não aceitamos o cristianismo como uma religião verdadeira? O que tem de errado realmente com o cristianismo? Então, com vocês hoje, uma aula incrível com o nosso querido Rabino. Em primeiro lugar, vamos fazer uma brachá. A gente costuma no judaísmo, antes de comer alguma coisa, beber alguma coisa, agradecer a Hashem. Esse mundo não é nosso, né? Então o hóspede, quando entra no lugar, ele agradece por tudo que dão para ele. Então a gente agradece a Hashem por tudo que ele dá para a gente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol neo b'dvarei. Amém. E em relação a essa pergunta, realmente nós vemos dois fatores contraditórios. Por um lado, os conceitos básicos do cristianismo, eles não são conceitos judaicos. Eles são conceitos da mitologia. Os italianos antigos, eles tinham uma mitologia que eles pegaram dos gregos antigos, e o cristianismo segue aqueles mesmos conceitos básicos da mitologia. E, por outro lado, o cristianismo tem um Antigo Testamento, que é a Torá de Moshe, a nossa Torá. Então, como se relacionar a isso? Será que poderemos dizer que o Novo Testamento é a continuação do Antigo Testamento? Ou diríamos que eles inventaram uma religião, que é realmente o que aconteceu, e essa religião ela é uma continuação da religião daquele povo italiano antigo que era a mitologia. Então, o cristianismo é um derivado da mitologia. A continuação da mitologia era a mitologia grega, virou a mitologia romana, virou o cristianismo, de acordo com os conceitos básicos da religião. Então, por que eles precisam de um Antigo Testamento só para lembrar eles que não pode fazer adultério, e aí no Novo Testamento lá o Deus próprio dá um mau exemplo para todo mundo, e lembrar eles que não pode fazer idolatria, e lá no Novo Testamento o Deus próprio vira estátua. Então, para que eles precisam de uma coisa que vai estragar a religião deles? Era mais fácil eles falarem: olha, gente, inventamos uma nova religião, não temos nada a ver com aquela religião que tinha no Oriente Médio. Terra Santa é Itália, não é a terra de Israel, e o povo escolhido é o povo italiano. Por que eles inventaram isso, que tinha que ter um Antigo Testamento? Você pergunta para um alemão na Alemanha o que é um povo escolhido, ele vai falar o povo judeu. Imagina o sofrimento dele para falar uma coisa dessas. Vai perguntar para um polonês na Polônia qual é a Terra Santa, ele vai falar que é a terra de Israel. Imagina quanto ele sofre para tirar uma frase dessas. Para que para admitir isso? Para que eles precisavam desse sofrimento? Então nós vamos analisar o cristianismo por alguns aspectos. Então, o primeiro aspecto vai ser assim: no judaísmo já tivemos uma experiência dessas, que era o bezerro de ouro. Nosso povo saiu do Egito, Hashem, Deus, ele fez milagres sobrenaturais. O Egito era a superpotência mundial. Hashem mandou para lá 10 pragas. Aquelas 10 pragas acabaram com o Egito. Depois ele abriu o mar para nós e fechou para os egípcios, e isso acabou com o exército do Egito. O nosso povo saiu de lá e do Egito não sobrou nada. Então, todo mundo que vê esses milagres está vendo que Deus existe. E, continuação, chegamos no Monte Sinai para receber a Torá. Milagres surreais. O povo viu as vozes, o povo viu
os mundos superiores, o povo viu o que estava por trás do que a gente ouve, eles viram com os próprios olhos. Depois de 40 dias, fizeram um bezerro de ouro. Fizeram uma estátua. E o que eles falaram na hora? Esse é o seu Deus que te tirou do Egito. Por que eles não falaram, gente? Moshe subiu para o Monte Sinai 40 dias e 40 noites, não levou sanduíche, não levou cantilzinho, e secou lá, morreu de fome, morreu de sede, a gente tem medo de subir para ver o que aconteceu. Inventamos uma religião nova, que por sinal seria o derivado da religião dos egípcios. Os egípcios tinham vacas sagradas, rios sagrados, como na Índia, e era um boi que era derivado da religião dos egípcios e não da nossa. E porque eles precisavam dizer que esse é o seu Deus que te tirou do Egito, para dar uma legitimidade para a nova religião. Para não falar, olha, gente, começamos uma nova religião, se vai dar certo ou não, vocês vão saber na continuação. Se aquela que a gente tinha antes, com todos aqueles milagres surreais, sobrenaturais, e agora a gente vê o que Moshe não voltou mais, e essa que está começando agora, quem vai dar um crédito para ela? Então, para dar uma legitimidade para o bezerro de ouro, eles falaram a Erev Rav, eles falaram, esse é o seu Deus que te tirou do Egito. Eles precisavam de um Antigo Testamento. Precisavam falar, olha, essa nova religião, esse bezerro de ouro, ele que fez as 10 pragas no Egito, ele que abriu o mar para nós, ele que fechou o mar em cima do exército egípcio, ele que tirou o nosso povo de lá. Tudo é aquela vaca sagrada que fez tudo isso, porque para ela ter uma legitimidade. Moshe Rabbeinu chegou, voltou, e aí, na hora que ele voltou, essa legitimidade foi perdida. Ele falou, isso aí é uma idolatria, um dos 10 mandamentos é que não pode fazer idolatria. Nós vamos ver também esse mesmo aspecto no cristianismo. Os gregos antigos, que eles tinham essa religião, essa mitologia, eles tinham um conceito de o Todo-Poderoso. O que quer dizer o Todo-Poderoso? Qual é o conceito grego mitológico de o Todo-Poderoso? Esse conceito eles vão aplicar no exército deles, esse conceito eles vão aplicar na religião deles. O general grego Alifanos, tinha o Antíochos, Alifanos tinha mas vamos ver essa história, conta sobre Antíochos, conta sobre Alifanos. Quando ele conquistou Israel, eram os gregos da Síria, o Império Grego se dividiu em 3. O Alexandre o Grande morreu e esses eram os gregos sírios, né? Na hora que eles entraram na nossa terra, eles fizeram uma lei, toda virgem, tinha que ser virgem, que se casar, então tinha que ser virgem casada, ela vai ter que dormir com o general a primeira noite. Então, quando ela é virgem casada, é noite de núpcias. Então, se o general conseguia fazer uma coisa dessas, ela se manteve virgem até o dia do casamento. No dia do casamento, na noite de núpcias, no lugar de dormir com o marido dela, com o noivo, ela vai dormir com o general. Se ele conseguia fazer uma atrocidade dessas, ele era o Todo-Poderoso. Esse é o conceito deles de o Todo-Poderoso. Se ele conseguia violentar a noiva na noite do casamento e ninguém conseguia matar ele, ele era o Todo-Poderoso. Esse conceito, quando eles inventaram a religião deles, a mitologia, eles aplicaram esse mesmo conceito aos deuses deles. Eles pegaram um deus principal que estava lá em cima no Monte Olimpo e ele era um tirano. Esse era o deus do bem. Eles tinham depois o deus do mal também. Então imagina, o deus do bem era um tirano sanguinário. E esse Zeus, né, que daí sai a palavra Deus, ele foi com a mulher do anfitrião, que era virgem casada, quer dizer, noite de núpcias, e violentou ela, fez o Hércules. Daí surge um semideus, um vice-deus, e aí, a partir daí, eles dizem, ele é o Todo-Poderoso, que ninguém pode fazer nada. Ele fez uma atrocidade dessas, o anfitrião teve que dar um sorrisinho, de ver a noiva dele violentada na noite de núpcias, ainda teve que dar um sorrisinho. Então, olha como ele é o Todo-Poderoso, olha como ele é forte, ninguém conseguiu matar ele. Então, esse conceito o cristianismo colocou em primeiro lugar. Deus é o Todo-Poderoso por quê?
Porque ele foi com a mulher José, que era virgem casada. A mulher de José, quando a mulher é virgem casada, na noite de núpcias. Ele foi lá e teve um caso com a mulher de José, que era virgem casada, então na noite de núpcias, e ninguém conseguiu matar ele, então ele é o Todo-Poderoso. O filho que nasce é um vice-deus, então, como Hércules no caso dos Zeus. Eles colocaram esse conceito em primeiro lugar. Olha, Deus é o Todo-Poderoso, olha, a prova disso é que ele violentou a mulher na noite de núpcias e ninguém conseguiu matar ele. Depois eles pegam um conceito judaico e colocam em segundo plano. Eles falam, olha, saibam que o José, ele era o filho do filho do filho, vai saber do rei Davi. Então, filho dele é um descendente do rei Davi. Se é um descendente do rei Davi, então ele é o rei ungido. O rei ungido é o Mashiach. A palavra Mashiach quer dizer o Melech Mashiach. É o rei ungido, quer dizer, o profeta Shmuel. O profeta Samuel, ele ungiu o rei Davi. O rei Salomão já nasceu, então, um rei ungido, não precisou de uma segunda unção. O rei Rehavam já nasceu um rei ungido, e até Mashiach, quer dizer, o João Ferreira de Almeida, quando traduziu a Torá para português, ele nunca viu um judeu na vida, nunca viu uma comunidade judaica. Onde ele estava na Indonésia não tinha nenhum vestígio judaico, nunca teve, nunca vai ter até hoje. Então, tiveram palavras que ele traduziu errado porque ele não sabia o que era isso. Tipo, Atzei Shitim, que são as árvores, uma árvore chamada Shitá, que é feita dela as paredes do Mishkan. Isso é o cedro do Líbano. O cedro é um pinheiro. Aí ele traduziu como acácia, porque na Indonésia tinha acácia e não tinha cedro. E outras coisas que ele foi traduzindo errado, assim, porque ele não viu a coisa. Não vamos entrar nesse assunto, tem muitas traduções. Você vê, essa pessoa nunca viu um judeu na vida, por isso que ele traduziu como alguém que nunca esteve em uma comunidade judaica, nunca viu um judeu, e está traduzindo um livro de cultura judaica sem nunca ter visto um judeu antes. Então ele errou muita coisa, mas quando chega nessa palavra Mashiach, ele sabia que Mashiach quer dizer ungido. Em outros lugares ele traduziu ungido. Quando Hashem pede para fazer a unção dos objetos do Mishkan, do templo móvel, ele traduz como unção. Então ele sabia essa palavra, mas aí ele transliterou, colocou lá Messias. Porque ele sabia que agora, se ele traduzisse, ia ter um problema com a religião dele, que era o cristianismo. Que as pessoas iam falar, pera, ungido de onde? Se o José não tem nada a ver com essa família, o José que entra como um marido traído, ele não entra como alguém que faz parte da família. Quer dizer, a mulher é a mãe do filho e ele não é o pai. Então, o que adianta o histórico da família dele? Que adianta ele ser filho do filho do filho do filho de nós? Sim. Agora, caso ele fosse o pai, a gente procuraria saber mais detalhes sobre ele. Mas sendo que ele não tem nada a ver com a família, ele era um marido traído, então a gente não tem necessidade de puxar o histórico dele. Então, na hora que eles colocam o conceito judaico de o rei ungido, eles colocam isso em segundo plano, eles tentam ocultar um pouco o assunto, então eles transliteram do Mashiach para Messias. Vamos ver outros detalhes assim importantes. Para a pessoa no judaísmo, para ele ser esse rei Mashiach, ele vai ter que fazer algumas coisas. Está escrito, um dos 13 princípios da fé judaica é que vai vir um rei que é o descendente, é o filho do filho do filho do rei Davi, do rei Salomão, do rei Rehavam, e ele vai trazer todo o povo de Israel para a terra de Israel, inclusive 10 tribos perdidas, inclusive todos aqueles judeus que se misturaram por aí nas cruzadas e na Inquisição e no Império Romano. Ele vai trazer todo mundo de volta para a terra de Israel. Na época do JC, todo mundo se espalhou. O Mashiach vai construir o Bet HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém. Na época do JC, o templo sagrado de Jerusalém foi destruído. E todos os profetas, unanimemente, eles dizem que na época do Mashiach não vão mais ter guerras. Os povos do mundo, eles vão transformar, eles vão quebrar as espadas deles e transformar as espadas em arados, quer dizer, vão transformar isso em ferramentas. E a gente vê que quem fez mais guerras
desde que o cristianismo começou, foram os cristãos. Por que no Brasil você não fala tupi-guarani? Porque você fala português. O que a gente tem a ver com um país que fica tão longe que você tem que atravessar um oceano para chegar até lá? Então, eles vieram aqui. Quem abriu a boca ficou sem boca. Então, não tinha muito, eles não vieram aqui, não respeitaram a cultura do povo que se encontrava aqui. Foram lá, catequizaram eles à força e obrigaram eles a seguir aquela religião deles. E você vai ver no mundo inteiro, assim, fora o Irã e o Japão, que não foram colonizados, o mundo inteiro foi colônia de algum país cristão. E para um país se tornar colônia, quer dizer que teve uma guerra, quer dizer que muita gente foi assassinada, foi morta. E para que eles entrassem lá e impusessem a língua deles, o idioma deles e a cultura deles. E você vê a Índia, um exemplo, um país enorme, fala inglês. O que tem a Índia? O que a Índia precisa falar inglês? Um país de 1 bilhão de habitantes, de não sei quanto. Se chegou a 1 bilhão, você já ultrapassou? O que? Porque eles precisam falar inglês, que é o idioma de umas ilhas lá na Europa. E porque os ingleses foram lá e massacraram aqueles países que tinham na região e fizeram tudo aquilo uma grande Inglaterra, a joia da coroa, como eles chamavam a Índia. Por isso até hoje na Índia se fala inglês. Os holandeses pegaram a Indonésia, os portugueses pegaram Timor-Leste na Indonésia e Moçambique, Angola, e os belgas pegaram Zaire, e os franceses pegaram o Líbano e a Síria, e daí por diante uma guerra atrás da outra. Os ingleses, a Síria, não sei, agora sei, o Líbano, eu sei que a minha avó lá em Sahel, ela era professora de francês. O Líbano, eu sei que era colônia francesa, que a minha avó me contou. Mas a Síria não me lembro se era. Eu sei que o Iraque era da Inglaterra, isso eu sei. Agora a Síria não sei se era da França ou da Inglaterra, mas era de um dos dois. Então, na prática, todos os profetas dizem que depois que o Mashiach chegar, não vão mais ter guerras. E o mundo inteiro, nesses últimos 2000 anos, estava cheio de guerras. Quem fez todas essas guerras, a maioria, os 99, 90 e não sei quantos por cento dessas guerras foram os cristãos. Então, eles são a prova de que não teve Geulah. Se tivesse Geulah, eles não teriam feito as guerras. E, em outras palavras, assim, colocar isso como parte da nossa cultura, não tem como colocar, porque na nossa cultura vai chegar alguém que é filho do rei Davi. E essa pessoa, JC, não era filho do rei Davi. Quer dizer, o pai não tinha nada a ver com a família. Então dizem que ele era filho de Deus. Deus não é da tribo de Judá, Deus não é da família do rei Davi, já desqualificou. Se prova que é filho de Deus, já desqualificou. Então, o detalhe importante aqui é que JC não fez nada de bom para o mundo. Os profetas falam, olha, o trabalho do Mashiach vai ser construir o Bet HaMikdash. Na época dele, o Bet HaMikdash foi destruído. O templo sagrado de Jerusalém. O trabalho do Mashiach vai ser, ele vai trazer paz para o mundo. E os aviões, na Segunda Guerra Mundial, os aviões dos alemães tinham lá aquela cruz de Malta, e as caravelas dos portugueses tinham aquelas cruzes também. E o Camões, ele falou, fui mal e fui castigado, pois assim que só para mim o mundo está consertado. Quer dizer, o que eles fizeram de atrocidades no mundo, os países cristãos, a gente não tem como imaginar, Deus me livre. Então, em outras palavras, continuação da nossa religião não tem nada a ver com a nossa religião, ele não é descendente do rei Davi. Mas eles usam nossa Torá. Por que eles usam? Porque quando fizeram o bezerro de ouro no deserto, era uma nova religião. E uma nova religião que era derivada da religião dos egípcios. Os egípcios tinham as vacas sagradas. Então, o bezerrinho, que é a religião dos egípcios, eles falaram, vamos voltar para o Egito. A gente já volta com uma religião parecida. E tá bom, eles têm um boi grande, a gente tem um boi pequeno, e se vira lá. Aí eles falaram, esse é o Deus que te tirou do Egito, porque eles precisavam de uma legitimidade.
E o Antigo Testamento, para eles, é uma legitimidade. Eles falam, eles inventaram uma religião, dessa nova religião coisa boa não saiu. Só saíram guerras e, Deus me livre, assassinatos e Deus me livre, se não vai entrar em todos os detalhes, o povo conhece a história, mas eles precisavam de uma legitimidade. E essa legitimidade colocaram no Antigo Testamento para falar, olha, tá vendo, esse bezerro de ouro é o que tirou vocês do Egito. Então ele tinha um Antigo Testamento, ele tinha lá 10 pragas no Egito, abertura do mar se abriu, o mar se fechou. Então eles precisavam do judaísmo para dar legitimidade para eles. Porque é uma nova religião, não tem pé nem cabeça, não tem uma base. Então eles falam, não é uma coisa nova, é uma coisa, é a continuação de um Deus forte e poderoso que trouxe 10 pragas para o Egito, tirou o povo dele de lá, e trouxe a comida do céu, e as roupas cresceram com as pessoas, e a água acompanhou eles no deserto, e abriu o mar, fechou o mar, e olha, eles pegaram tudo isso de crédito para a religião que eles inventaram. Viu só? Muita coisa, né? Então, então, o JC não fez nada para o mundo, né? Da onde veio a expressão entre a cruz e a espada? Muito bom. Agora, essa pergunta é muito boa. O que aconteceu? Que os cruzados, 1000 anos atrás, eles chegavam numa cidade, eles falavam para os judeus, ou vocês vão rezar para a estátua aqui, vão acreditar que Deus é uma trindade, ou vocês morrem. E quando você vê a história do cristianismo, é uma idolatria verdadeira. Porque eles falam assim, olha, que Deus estava no céu, não sabia o que estava acontecendo na terra. Porque os povos do mundo, eles comparam a criação do céu e da terra com o artesão que fez um artesanato. Depois que o artesão fez o artesanato, ele morreu. E o artesanato continua existindo. Não precisa mais do artesão. Então Deus fez a terra e não sabia mais o que estava acontecendo aqui. Aí o que ele fez? Ele nasceu como uma pessoa. Então o céu ficou sem Deus. E não precisou lá de Deus. Aí depois ele morreu, 3 dias estava morto, 3 dias não tinha Deus no céu, não tinha Deus na terra, e não precisava de Deus nem no céu nem na terra, tudo continua igual. Então o conceito deles, esses limites, o que vem a ser uma idolatria? Idolatria é você dar limite para Deus. É você falar, olha, tem o Deus da montanha, o Deus da terra, o Deus da água. O Deus da terra, se entra na água, ele morre afogado. O Deus da água, se sai da água, morre seco. Cada Deus tem um limite dele. Na hora que eles deram um limite para Deus, não importa se tem cruz, não tem cruz, tem estátua, não tem estátua. Na hora que o histórico deles é que o Deus estava no céu e não estava sabendo o que estava acontecendo na terra, então ele já tem um limite. Ele já não é um Deus infinito, que ele está em todo lugar. Na hora que ele nasce na terra como ser humano, ele já não tem mais Deus no céu, ele não está sabendo o que os anjos estão aprontando lá, então já mostra que ele tem limites. Isso já é idolatria. Na hora que matam ele, ele não tem mais Deus nem no céu nem na terra, tem que esperar 3 dias até o Deus ressuscitar. Mais limite do que isso, ok? Estava morto lá 3 dias. Então, o que acontece aqui é um detalhe muito, muito importante quando a gente fala sobre o assunto de idolatria. Quando Deus fez as 10 pragas no Egito, na praga Makat Bechorot, praga dos primogênitos, por que precisou de uma praga dos primogênitos? A estrutura do Egito funcionava da seguinte maneira: o filho do rei, o primeiro filho, o filho primogênito do faraó, ele vai ser o faraó. O primogênito do, como fala, o marceneiro, vai ser o marceneiro. O primogênito do ferreiro vai ser o ferreiro. Então, cada pai ensinava para o primeiro filho todos os segredos da profissão. E os outros seriam os funcionários dele, seriam os operários. Então, na hora que morreram os primogênitos, o Egito ficou sem uma pessoa que soubesse fazer alguma coisa. Então, isso que abalou o Egito. Hoje, se tivesse praga dos primogênitos, hoje não ia mudar nada. Não ia mudar em nada. Mas naquela época, aquilo destruiu um país. Então, na hora da praga dos primogênitos, que foi o ápice das 10 pragas, que cada praga era tipo assim, olha, faz um favor, deixa a gente embora.
só para 3 dias, a gente volta, né? Mas quando chegou na última praga, já Hashem falou para Moshe, olha, depois dessa ele vai deixar, o faraó vai deixar vocês saírem. Então, o que Hashem fez? Hashem, quando a gente fala Hashem é Deus, mas para não falar nome de Deus em vão, a gente costuma falar essa palavra em hebraico, quer dizer, Hashem quer dizer o nome. O que fez Hashem? Conduziu o nosso povo para a direção errada, a direção contrária. Então, o Egito ainda ficou com um mega exército, superpotência mundial, e aquilo para nós ainda era um perigo. E então Hashem levou a gente pelo caminho contrário. Aí o faraó falou, estou vendo que esse Deus é como qualquer outro, ele tem limites. Ele é bom numa coisa, na outra ele se atrapalha. Aí o nosso povo chegou 3 dias depois, Hashem falou para todo mundo se reunir no lugar chamado Baal Tzafon. Esse Baal Tzafon era uma estátua, era um dos deuses do Egito, que na praga dos primogênitos, todas as estátuas, assim, a estátua de pedra quebrou, a estátua de madeira pegou fogo, a estátua de metal derreteu, todas as estátuas foram destruídas. E Hashem deixou aquele Baal Tzafon inteirinho. Por quê? Para os egípcios pensarem que, olha, foi esse que fez tudo, e ele é um deus egípcio. Então ele está do nosso lado, e ele que fez tudo. Porque se não fosse ele, essa estátua teria ido embora também. Teria quebrado também. Depois Hashem trouxe um vento quente do Oriente para atrapalhar o faraó, para pensar que isso que o mar vai se abrir é coisa natural, é por causa daquele vento. Mas vocês imaginam, o mar não se abriu em 2 partes, porque se ele se abrisse em 2 partes, ninguém conseguiria passar no meio, que aí as pessoas voariam, quer dizer, seria um furacão, como um ciclone, não sei como eu falo isso. Então, tudo isso Hashem fez para que o faraó falasse, olha, está vendo, esse Deus é limitado, ele errou o caminho, e para falar, olha, esse Deus é limitado, ele é essa estátua, senão essa estátua tinha quebrado, e se ele não é essa estátua, então ele tem limite, ele não conseguiu destruir todas, ele não conseguiu. E o mar está se abrindo por causa do vento, e o mar se abriu em túneis, então é uma coisa natural, que esquentou por cima, abriu por baixo. Tudo isso Hashem fez para dar o livre-arbítrio para que os egípcios tivessem a coragem de correr atrás de nós. Ou seja, tem um exemplo para isso. Uma vez, o Rav Simcha Reich, me lembro até hoje, quando ele me contou esse exemplo, ele falou nos Estados Unidos, antes da Primeira Guerra Mundial, tinha um caso de um juiz antissemita que recebeu um BO de uma pessoa que era também um antissemita contra um coitado de um judeu. E esse judeu sabia que ele não tinha feito nada de errado. Então ele chegou para o juiz antes do julgamento, deu $1.000 para o juiz. Naquela época era uma fortuna. Aí o juiz falou, você está tentando me subornar? O judeu falou para ele, não, estou tentando te equilibrar. Antes disso, você não ia nem pensar. Se eu odeio os judeus, se outra pessoa que está me processando também odeia os judeus, você já ia me colocar na cadeia. Agora você vai poder fazer um julgamento honesto. Agora que você já não me odeia mais, já ficou meu amigo, você vai poder fazer um julgamento honesto. Você vai poder ver quem está certo. Então, quando Deus deu uma praga para o Egito, transformou o rio Nilo em sangue. Depois dessa, o faraó estaria intimidado. Ele falou, olha, uma coisa dessas eu não consigo, com isso eu não consigo lidar. Então, o que Hashem fez? Endureceu o coração dele para que ele pudesse ter o livre-arbítrio, para que ele tivesse tanta coragem que aquela praga para ele não ia intimidar e ele pudesse optar, escolher, ter a própria escolha. Então, nesse caso também, Hashem deixou na mão dele, agora para ele ter a escolha. E a escolha que ele fez foi imaginar que o nosso Deus também tem limites, que ou ele não conseguiu quebrar aquela estátua, ou ele próprio é aquela estátua, e que o mar se abriu por si só, e entrou dentro d'água e se foi.
Então, nós vamos ver que nas cruzadas aconteceu a mesma coisa. Eles chegam para nós e falam, olha, tem um Deus aí pregado na cruz e sangrando, e esse é o Deus verdadeiro, que ele está morto, sangrando, e vocês têm que rezar para isso. E aí, nossas comunidades, nossa coletividade se recusou a falar, olha, nós temos 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos aqui, a gente não pode rezar para a estátua. Isso que vocês têm uma trindade, já até se não tivesse a cruz, se não tivesse o cara pregado lá, se não tivesse os santos, mas Deus para eles é uma trindade. E Deus para E eles isso está tem no limite. mandamento, né? O mandamento dele está, né? Um só Deus. Então, porque no Antigo Testamento, que eles pegam isso como legitimidade, né? Aí, eles assassinaram os cruzados, assassinaram todas essas comunidades. Tem até uma história tinha na Inglaterra uma comunidade chamada York. Por causa disso tem o Nova York. Aquela comunidade, os judeus se reuniram na sinagoga e tem a descrição disso. Eles escreveram aquele inglês antigo, tudo como aconteceu. O rabino falou para todo mundo, gente, esse mandamento de não fazer idolatria, ele está num nível de morrer e não fazer. Todos os mandamentos judaicos, se a pessoa está em perigo de vida, ele pode transgredir. Se alguém fala para você, ou você come um porco ou te mato, pode comer o porco. Se alguém fala para você, ou você profana Shabbat ou te mato, pode profanar Shabbat. Agora, tem 3 coisas que a gente tem que morrer e não fazer. Se falam para a gente fazer idolatria, ou assassinar alguém, ou ter uma relação proibida pela Torá, tipo, ir com a mulher casada, como na religião deles lá, o Deus próprio deu um mau exemplo, né? Então, o que acontece na prática, na descrição dos Kiddushei York, o rabino explicou para a comunidade que, olha, chegamos no assunto que a gente tem que morrer e não fazer, e eles se reuniram na sinagoga e assim eles faleceram lá. Ninguém se converteu ao cristianismo e esses cruzados dizimaram comunidades enormes. Em todo o trajeto deles, até eles se pegaram com os muçulmanos lá em Jerusalém. Depois vieram os inquisitores. Depois, 500 anos depois, teve a Inquisição na Espanha e em Portugal. Ou seja, toda a história do cristianismo é cheia de assassinatos. E os judeus sempre entre a cruz e a espada. E aí os bandeirantes que eles fugiram, eles tinham o próprio linguajar deles. Quer dizer, eles eram judeus que, coitados, assim, estavam numa situação que eles acabaram tentando enrolar um pouco até encontrar outra opção. E na hora que descobriram a América, eles viram isso como uma opção. Talvez aqui eles vão chegar aqui e a igreja não vai vir atrás. E aí eles chegaram aqui e a igreja veio atrás. Aí eles tinham esses provérbios entre a espada e a cruz. Entre a cruz e a espada. Quem vai falar entre a cruz e a espada? Fosse um cristão. Ele ia falar entre a cruz e a espada, ele ia para a cruz. Mas esse que para ele é entre a frigideira e o fogo, é entre a cruz e a espada. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, uma vez eu era rabino de Alphaville, 24 anos atrás, e nós fomos lá na casa do Anhanguera, Santana do Parnaíba, e tinha um especialista em bandeirantes. Eu cheguei assim, a gente estava um dia muito quente, né? Cheguei com a kippah de camisa. O especialista em bandeirantes, ele olhou para mim, ele falou, vocês são judeus? Falei, olha, você é muito inteligente. Até agora todo mundo acha que eu sou muçulmano por causa da kippah preta e da barba, né? Todo mundo que me vê acha que eu sou árabe. E agora você sabe que eu sou judeu? Ele falou, não só isso, ele era um especialista em bandeirantes. Ele falou, todos os bandeirantes de Minas Gerais, eles eram todos judeus. Uau. Esse é o detalhe. Ele falou isso, que ele era especialista em bandeirantes. Então os mineirinhos são todos judeus. Viu só? Então, e a Guemará, Aba, querido? A Guemará, ela fala do JC? Então, a Guemará tem a Guemará dos países árabes, do Separadim, que eram países muçulmanos. Eles não mexeram com a gente, assim, eles deram liberdade religiosa. E o único lugar, país muçulmano, que
não teve liberdade religiosa foi na Península Ibérica, que os berberes do norte da África, eles converteram lá judeus à força, e depois vieram os cristãos e converteram aqueles muçulmanos que eram judeus antes, converteram eles ao cristianismo. Então, Portugal e Espanha, quem é descendente de português, de espanhol, de italiano, italiano por causa do Império Romano, que tinha lá muita mistura, esses lugares tem muito judeu misturado. E, por exemplo, quando teve cruzadas na França, na Inglaterra, na Alemanha, muita gente morreu nas cruzadas. Não tinha um número tão grande de pessoas que se assimilaram. Existe, mas não é um número tão grande. Mas a Península Ibérica é um número absurdo. E quando a gente fala agora sobre os descendentes desses ibéricos, você vai para os países de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, não sei, procura todos os países de língua portuguesa, não tem nenhum português lá. Na Timor-Leste tem indonésios, na Angola tem africanos. Onde tem os portugueses é aqui no Brasil. Os descendentes dos portugueses, que eram aqueles coitados judeus que fugiram. Imagina uma pessoa que colocou uma mulher grávida de 10 crianças numa caravela que podia se desmontar no meio do caminho. Enquanto que um português verdadeiro, ele veio sozinho, ele fez o dinheiro dele e voltou para Portugal, o judeu estava fugindo com a família. Então, esses portugueses que colonizaram o Brasil, eles eram refugiados judeus. E a Guimarães fala, JC? A Guimarães conta, a Guimarães dos países árabes, né? Por isso que eu citei esse assunto. O país árabe tinha liberdade religiosa. Aquela história do essa mesma. Então, o país árabe tinha liberdade religiosa. Então, eles não... Fora a Espanha, que não deram essa liberdade religiosa, mas os países da Síria, Líbano, Iraque, Irã, esses lugares, países muçulmanos, eles tinham liberdade religiosa. E o nosso povo não passou por nenhuma censura de escrituras judaicas, enquanto que na Europa tinham delatores que falavam, olha, na Guimarães está escrito isso, aquilo, e eles queimavam todo o Talmud. Então, a Guimarães dos países árabes, ela conta a história do JC. E ela conta, só que essa história aconteceu 150 anos AC. Antes dele. O JC, ele viveu 150 anos AC. Quer dizer, essa história não aconteceu na época do Herodes. Uma vez, inclusive, encontrei uma pessoa no supermercado e a pessoa estava falando do Herodes que matou os nenês. Eu falei, mas você não sabe que Dom Pedro I fez a mesma coisa? Dom Pedro I, ele viu que o Marechal Deodoro ia nascer, ia proclamar a República, e ele mandou matar todos os nenês. O cara falou, pô, como você me fala uma coisa dessa? Eu sou brasileiro, eu conheço a história do Brasil, eu sei o que aconteceu aqui, isso nunca aconteceu. E eu sou judeu, eu conheço a história do meu país e do meu povo. E o Herodes nunca matou nenhum neném. Isso é uma mentira, porque eu sou rabino de casamentos, e eu não posso fazer um casamento numa época que o nosso povo passou por uma tragédia que envolveu muitas mortes. Então, na época agora, entre 17 de Tammuz e 9 de Av, eu não posso fazer casamentos, porque são 3 semanas que nosso povo passou por muitas mortes. Se tivesse acontecido essa tragédia do Herodes ter matado os nenês, estaria na nossa história, não na sua. Quem nasceu lá em Israel fomos nós. Não estaria na sua história de europeu, estaria na nossa história. E na nossa história não consta, mas a Guimarães dos países árabes, ela fala sobre o que o JC ele viveu na época do Talmai Amelech. O rei se chamava Talmai, não era o Herodes, e não tinha 3 reis magos, e não tinha toda essa mitologia que eles contam, todas as histórias. Diz o Zohar que a gente não pode justificar nem um midrash. O midrash às vezes é uma parábola, às vezes está dando um ênfase, então quanto mais uma história de essa categoria de história que eles contam, então o Talmai Amelech, ele era um rei dos Macabeus. Os Macabeus, eles tiveram problema com os gregos decretaram que toda virgem que se casar vai dormir com o general primeira noite,
e que a pessoa que tem um boi tem que escrever no chifre do boi que ele não tem nenhuma parte com o Deus de Israel, e que não só isso, chegou uma hora que não tinha mais como aguentar, não tinha mais como conviver com aqueles gregos. Os macabeus, eles eram Kohanim, uma família de Kohanim, chamava Hashmonaim, sacerdotes. Eles fizeram uma revolução, eles eram poucos contra muitos e fracos contra fortes, e pessoas boas que não conseguem matar alguém contra pessoas ruins que têm o prazer em matar o outro. E com tudo isso eles ganharam. Quer dizer, foram milagres verdadeiros deles terem ganhado essa guerra. Aí, naquela época, não tinha ninguém da família do rei Davi que era adequado para ser o rei. Então era permitido para qualquer um, olha, enquanto não tem um rei da família do rei Davi, o país não pode ficar sem rei. Então o Macabeu pegou o reinado para ele. Só que chegou na época do Talmai Amelech, já tinham pessoas da família do rei Davi adequadas para serem o rei de Israel. Aí ele, coitado, assim, eles estavam acostumados. Eu nunca fui rei, mas imagino que alguém que é um rei, ele está acostumado com um estilo de vida melhor do que o nosso, né? Então ele não quis abrir mão. Aí esses macabeus que viveram na época, já que tinham descendentes do rei Davi adequados para serem o rei, eles falaram assim, onde está escrito na Torá escrita que tem que dar o reinado para a família do rei Davi. O rei Davi não existiu na época de Moisés Rabbeinu, na época do Moisés. Então, na Torá escrita, você não vai encontrar o rei Davi. Então, ele se aproveitou disso, ele fez um trocadilho. Ele falou, sabe o quê? Na Torá escrita eu acredito. E a Torá oral, que ela vai passando de pai para filho, que ela é a explicação da Torá escrita, mas a explicação original. Ou seja, quando está escrito na Torá escrita, com o suor da sua face você vai comer o pão. Então você imagina, se você pega o texto do jeito que está, você não vai poder comer um pão se você não correr 2 voltas no quarteirão e começar a suar, e aí você tem que esfregar o pão no suor da testa, e aí você pode comer. E pela Halachá é proibido comer um pão desses. Proibido, se o pão já está sujo, é proibido você comer isso. Então, o que acontece? Que a Torá escrita, ela já vem com a explicação desde a época que ela foi escrita. Ela já foi explicada por Moshe, explicada em 70 línguas diferentes. Foi traduzida, foi explicada. Tem coisas que Moshe, ele perguntou para Hashem como funciona isso, e Hashem mostrou para ele. E quando Moshe falava sobre os animais puros, animais impuros, ele falava aves impuras, ele falava essa. Na hora que ele levantava a mão, a ave pousava na mão dele, ele mostrava. E a gente hoje não tem como confiar nas traduções. Então, essa Torá oral, ela veio de Moshe de geração para geração, e só que lá não estava escrito nada sobre o profeta Samuel e o rei Davi, porque eles vieram depois. Eles eram já de outra época. Então o rei dos Macabeus falou, olha, se não está escrito aqui na Torá escrita que o rei de Israel tem que ser um descendente do rei Davi, então eu não aceito, só acredito na Torá escrita. Aí ele pegou uns rabinos da esquerda lá para legitimar isso, né? E aí o que aconteceu? A história do JC que consta é da época do Rabbi Shua ben Prachia, que o Rabbi Shua ben Prachia, o nosso povo estava passando por umas necessidades muito grandes, e os gregos que tinham dominado o Egito, eles eram outros gregos, tipo, os gregos da Síria que depenaram a gente eram outros gregos, e os gregos do Egito eram outros. Então o Egito estava numa situação melhor. O Rabbi Shua ben Prachia, ele foi para o Egito arrecadar fundos, levou o JC como aluno exemplar. A história, a Gemara conta que realmente ele era filho da mãe dele, e até o Rambam ele explica isso, que o exército romano da época, eles recrutavam muitos judeus,
e que aconteceu lá que ele era filho da mãe, mas ele não era filho do pai. Isso consta lá. Quer dizer, isso bate com a história dos cristãos também, que eles sabem que ele era filho da mãe dele, não era filho do pai dele, isso consta. Quando chegaram no Egito, eu não vou entrar assim em detalhes, né, mas aconteceu um problema lá, que eles foram na casa de uma milionária, que ela iria fazer uma doação muito grande para essa yeshiva do Rabbi Shua ben Pracha. Rabbi Shua ben Pracha levou o JC como aluno exemplar para mostrar, olha, pessoas que estudam aqui na minha yeshiva. Na hora que ela abriu a porta do palácio dela, o Rabbi Shua ben Pracha não estava acostumado com todo aquele esplendor. Ele falou, uau, que beleza. Eu já fez um comentário sobre a mulher, não vou entrar nos detalhes do comentário. Eles se desentenderam. Aí eles se desentenderam e o JC muitas vezes veio pedir desculpa, o Rabbi Shua ben Pracha não aceitou. No final, o JC passou lá para o lado daqueles que, por motivos governamentais, por motivos de... Não é toda a palavra em português que eu quero citar aqui, mas o meu português não é tão bom quanto o seu, né? Mas vamos dizer assim, eu diria, não sei, motivos de puxação de qualquer coisa. Então assim, passaram lá para o lado do rei, eles deram origem aos tzdoikim, que é traduzido como saduceus. E os judeus originais eram os prushim. Prushim quer dizer quem está separado de toda essa coisa. A palavra lifrosh é se separar. Os prushim, os outros lá transliteraram como fariseus. Para não dizer, olha, eles foram espertos e ficar longe dessa política. Mas aí, esses tzdoikim, depois eles se tornaram os caraítas, e hoje eles têm um Beit HaMikdash na Cisjordânia. Hoje eles são árabes de verdade. Eu me encontrei com muitos assim. Tem uns caraítas aqui em Camboriú. Não, mas aí eles são já brasileiros. Mas lá, esses caraítas descendentes dos Tzdoikim, eles são árabes de verdade. Entendi. Já não tem mais nada a ver com o nosso povo. Então tá bom, para não ficar uma aula muito grande, espero que tenha respondido a sua pergunta, mas se não respondeu a sua pergunta, deixa nos comentários, que na próxima aula o Rabino responde, Acho né, que vamos Rabino? ter que fazer parte 2 Parte 2, porque parte ainda tem 2. perguntas que não foram feitas. E o tempo já, né? Já deu horário. Então aí eu quero agradecer a doutora Glau, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, Mihael. Muito obrigada, David. Eu que agradeço. E o meu querido esposo Léo. Eu agradeço mais ainda. E muito obrigada também, quero aproveitar para todos aqueles que estão fazendo tzedakah para nossa obra aqui da ONG. Muito obrigada, que a Hashem retribui em triplo tudo que vocês estão ajudando, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e tudo de bom. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família. Grandes milagres em grande estilo. Eu vi pelo tamanho das páginas aqui que ainda tem muitas perguntas que não foram feitas. Tem. Então nós vamos fazer, essa aula vai ser parte 1 e vamos fazer parte 2. Se você tem alguma pergunta, por favor, coloque nos comentários e vai entrar, e algumas perguntas vamos pegar para a parte 2. Exatamente. Levando em consideração que não fazemos diálogos interreligiosos. Exatamente. Não precisamos assim de perguntas de gente que está ganhando dinheiro com a idolatria e que precisa mostrar serviço. Essa categoria de perguntas não vai entrar no... Só um instante. Exatamente. A gente não faz debates, então a gente só... É isso que é o judaísmo, que o Rabino Glória está explicando, é o que nós somos, é o judaísmo. Faz parte do esclarecimento sobre o judaísmo, né, que não é um derivado do cristianismo. E também uma pergunta que todos fazem, não me lembro agora se foi respondida na aula, mas por que a gente fala JC, a gente não pronuncia o nome? Muito bom. Então, assim, está escrito que isso na Torá mesmo, está escrito que a gente não pode pronunciar nomes de outros deuses. Então, tem casos assim interessantes na Torá que a gente tem que falar o nome da coisa. Então, como nós falamos, tem lá o anjo da morte. Ali, né? O anjo da morte, ele é o desviador. A palavra desviador
em hebraico, listot, desviador é Satã. Satã quer dizer desviador. Não é o demônio, o diabo, é o desviador. Mas a coisa ruim lá tem um nome. Só que a gente não fala o nome, então a gente chama ele de desviador, de Satã. Quer dizer desviador. Os anjos, eles têm esposas. Quer dizer, tudo lá em cima tem aspecto masculino e aspecto feminino. Uhum. Então o Michael tem a Michaela, o Rafael tem a Rafaela, o Gabriel tem a Gabriela. E cada um, ele tem a esposa dele, mas quem desce para o mundo geralmente é o marido, não é a mulher. No caso do Samach Mem aí do Satã, ele tem a esposa dele também, só que a gente não fala o nome dela, então a gente fala L-I, que são as iniciais lá. Então a gente não pode falar nomes de outros deuses por mandamento da Torá, e a gente também não pode ter um motivo mais profundo, porque você está dando força para se trazer. Na hora que você fala o nome da coisa, então a gente não costuma nem falar o nome da doença. Quando alguém tem uma doença, aquela doença, a gente fala CA. CA, que são as iniciais. A gente não fala o nome inteiro para não atrair a coisa ruim. Então, quando você fala para alguém que você tenha muito sucesso, muita saúde, você está dando para a pessoa, você está atraindo para essa pessoa coisa boa. E quando você fala o nome da doença, Deus me livre, está atraindo a coisa ruim. Então, esse motivo cabalístico, é claro que o motivo que a gente não fala nomes de outros deuses é por motivo da Torá mesmo, Alahá, mas o motivo cabalístico, que também não deixa de ser menos grave, que você está dando força para coisa ruim. Então, terminar com uma coisa boa sempre, que Hashem dê para vocês, para todas as suas famílias, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Legal,